Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPTV. Jesus era de esquerda ou de direita? Acompanha com a gente aí. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de amigos. Não se esqueça de deixar o seu comentário, tirar as suas dúvidas que a gente responde todo mundo com bastante amor e carinho. Antes de mais nada, gente, acho que vale a pena a gente botar um ponto aqui nessas discussões. Acho que todos os vídeos de política a gente tem que lembrar sempre isso. Nós vivemos um processo de recrudescimento da sociedade, um processo de polarização que prejudica muito a sociedade, prejudica o debate. Eu estou para dizer que é até um processo de infantilização de tudo, dividir o mundo entre dois polos. Isso é péssimo, né? Então, só da gente ter que falar de um vídeo sobre Jesus era de esquerda ou direita, já mostra como está empobrecida a nossa sociedade e como isso me dá até um pouco de preguiça, vou ser honesto. Porque a nossa sociedade é muito vasta, muito plural, para a gente reduzir ela numa esquerda ou na direita. E o detalhe, esquerda e direita o quê, né? Quando a gente fala de esquerda e direita, fica parecendo que são dois campos hegemônicos. E não são nem a pau. A esquerda são milhares de esquerda, a direita são milhares de direitas. Então isso é muito difícil a gente pensar se Jesus era de esquerda ou de direita e classificar a partir disso assim. E antes de falar se Jesus era de esquerda ou de direita, nós temos que entender que isso é um anacronismo, né? O pensamento de esquerda e de direita posterior à Revolução Francesa, ele só acontece lá no século XVIII, XIX. E Jesus está no século I. Na sociedade de Jesus, na época de Jesus, esse tipo de divisão do mundo, do pensamento econômico, social, não existia. Então nós temos que entender a sociedade de Jesus, entender o contexto dele, para saber se as práticas e as ideias de Jesus elas se encaixavam no que a gente chama hoje de esquerda ou de direita. Por exemplo, na sociedade de Jesus existiam vários partidos religiosos e políticos, como os essênios, os herodianos, os fariseus, os saduceus. Existe uma gama, uma corrente muito grande de pequenos grupos, os sicários, por exemplo, que era um grupo armado que queria a revolução. E Jesus tinha que lidar com todos esses pequenos grupos que tinham as suas inspirações políticas, que tinham as suas inspirações sobre como a sociedade deveria se comportar, e eles eram do mesmo povo, eles eram todos judeus. Fora eles, ainda nós tínhamos o império que tinha dominado aquele povo, nós tínhamos soldados romanos que tinham uma outra visão de mundo, tinham uma outra visão econômica, todo mundo convivendo naquela antiga Palestina, em Jerusalém, no mesmo território. Tem um livro muito legal que eu li, que a gente pode compreender isso, que fica de indicação para você, que é Bandidos, Profetas e Messias. Dá uma pesquisada no Google, que esse livro vai retratar as diferentes facções daquele tempo. Por isso que ele chama Bandidos, Profetas e Messias, porque o bandido lá que queria a revolução, que queria brigar com o império, os profetas e os messias, todos eles tinham a sua importância política na época de Jesus. Dentro desse universo de partidos que o Walter citou aqui pra gente, a gente percebe que Jesus não teve uma vocação partidária, que ele não se envolveu diretamente com o partidarismo político do seu tempo. Mas isso quer dizer que Jesus condena a presença na vocação partidária? Não. Durante a sua vivência, ele teve contato com muitas pessoas de vocação partidária, jantou na casa de teve contato com outros, e ele não pediu para que as pessoas se retirassem do ambiente da política partidária. Mas Jesus entendeu que ele tinha uma missão, uma vocação, um objetivo, que o objetivo dele não dependia da política partidária, ou seja, de se filiar a um partido, de se filiar a um grupo. Mas isso não quer dizer que Jesus não tivesse um lado político, ou um viés político, ou uma orientação política, porque Jesus fez, sim, várias militâncias. Jesus teve o seu momento de militância a partir daqueles valores que ele considerava os seus valores do reino de Deus. Então você percebe que ele fez uma militância pró desses valores. E falando em militância política, a própria existência de Jesus Cristo era um ato político. E já desde o seu nome, a gente percebe a importância do fazer político e a militância que Jesus apresentava. Jesus Cristo, o Cristo, ele não é o sobrenome de Jesus como muitas pessoas acham. O sobrenome de Jesus é Jesus de Nazaré, ele é conhecido como aquele que veio de Nazaré. Cristo é um nome político, é um título.
Cristo significa Salvador. E no Império Romano, só poderia ser considerado Salvador o imperador. Então Jesus Cristo é um nome que disputa contra o Salvador do Império dominante. E outro porém, Jesus também era conhecido como Quírios. Quírios é Senhor, as pessoas chamavam Jesus Cristo de Jesus o Senhor. E só poderia ser chamado de Senhor o imperador novamente. Então todas as atribuições que são dadas a Jesus pelo povo judeu são atribuições políticas de disputa. Os judeus eles não queriam mais estar sob a opressão de um império estrangeiro. Então quando o Messias se anuncia, eles começam a chamar esse Messias com o nome político, porque eles achavam que esse Messias dele seria inclusive o rei. Tem até um episódio bem famoso que eles tentam coroar esse Messias como rei, mas ele não aceita, porque, como a gente está trabalhando aqui, talvez ele não quis fazer uma política partidária naquele momento. E até o nome dos evangelhos é essa disputa de narrativa, é essa afronta ao poder constituído pelo Império. Porque os evangelhos nada mais são do que um espelho daquilo que o Império Romano tinha, que são os arautos. Então todos os dias os arautos vinham e davam as boas novas do Império, de Roma. Então Jesus inclusive fala que a sua narrativa, a sua ciência, o seu messianismo está dentro dos evangelhos, porque justamente isso, olha, se César tem todos os dias, né, o jornalzinho dele lá que conta as notícias de Roma, eu tenho aqui também o meu jornalzinho, as boas novas, as boas notícias, que todos os dias eu falo as notícias do reino. Então perceba que a ideia do Cristo, do Evangelho, é uma luta, é um embate direto ao poder constituído naquela época, no caso, o Império Romano. E com o dinheiro? Como é que Jesus lidava com o dinheiro? Como que Jesus lidava com o mercado? É curioso, porque só existe uma redação nos evangelhos onde Jesus ele fala de um outro Deus. Ele fala de um acirramento entre Deus. Jesus só faz isso uma vez, quando ele vai falar do dinheiro. E aí ele diz que o dinheiro é um Deus e que é impossível servir a ele e servir ao dinheiro. Você vai percebendo que Jesus ele é um pouco duro com as pessoas que acumulam riqueza, porque a lei judaica anterior a Jesus proíbe a acumulação de riqueza. A lei judaica entendeu que o que gera a fome, que o que gera a desproporção é o acúmulo. Então a lei judaica proibiu o acúmulo. Então Jesus ele é bem rigoroso. Tanto que você está acostumado aí, você vai ouvir ele falando que é mais fácil, né, entrar um camelo pela agulha do templo do que um rico no reino dos céus. A agulha do templo era uma janelinha, tipo um tamanho de uma portinha assim, que tinha lá no templo justamente para os animais não entrarem. Então os seres humanos passavam, mas os animais não. Você vai perceber, por exemplo, como ele lida com o jovem rico, que ele diz, olha, abandona suas riquezas. Você vai ver a parábola do Lázaro e do rico, né, que um está no reino dos céus, os outros não estão. Então, o tempo inteiro, Jesus vai dizendo que existe um problema muito grande no acúmulo de riqueza e um problema maior em ter amor ao dinheiro. Inclusive, ele fala essa frase que se virou um dito popular, que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor ao acúmulo, depende da sua tradução, é o princípio de todos os males. Então você percebe que Jesus ele tem uma pegada muito forte antimaterialista, né? Tanto é que ele não tinha casa, dormia de favor na casa da sogra do colega dele, que era o Pedro, e o dinheiro que todo o grupo tinha, né? Quem que organizava o dinheiro? Ele botou o dinheiro para aquele que iria traí-lo cuidar. Não sei, mas pode ser que Jesus achava o dinheiro tão desimportante que ele botou com Judas, para não corromper as outras pessoas, já botou com um corrompido. Brincadeira, viu, Judas? E do ponto de vista social, Jesus ele era conservador ou progressista? A gente precisa de voltar lá atrás, na sociedade judaica, que era uma teocracia. A gente tem que pensar naquele momento histórico como uma teocracia, senão a gente não entende o que acontece. Era uma sociedade organizada em leis, leis cerimoniais, leis domésticas e leis mosaicas. As leis que regem a sociedade judaica, o Estado, vamos dizer, e as pessoas, ela tem uma influência muito grande da religião. Então existe uma mistura da religião e do Estado nesse momento. Então Jesus, na época de Jesus, existiam duas escolas de pensamento que eram muito famosas. Na verdade existiam várias, mas as duas principais eram a escola teológica de Hillel e a escola teológica de Shammai, que eram dois grandes rabinos e sábios daquela época.
Jesus, em muitos momentos, ele se comportava e ele seguia preceitos e ensinamentos da escola de Shammai e em vários momentos ele seguia os ensinamentos da escola de Hillel. Então, por exemplo, quando Jesus ele é questionado acerca do dízimo, ele vai dar uma dura naqueles religiosos, nos fariseus, que eles estavam dando o dízimo do hortelã e do cominho, que ele fala assim, nem isso vocês fazem, seus hipócritas. Naquele momento, Jesus ele manteve a estrutura do dízimo, ou seja, ele foi conservador em uma política, em uma prática, uma lei. Em outros momentos, Jesus ele dá um salto, ele aumenta o elástico do conservadorismo e às vezes ele pareceria talvez um cara mais progressista na sua época, quando ele vai curar no sábado. Era proibido por lei e a lei, apesar de ter várias interpretações, todos os judeus eles acharam que isso era um crime muito grande. Então Jesus ele curava no sábado porque a vida é mais importante. Ele comia e bebia sem lavar as mãos, sem lavar os pés. Isso era uma questão cultural que era muito conservadora. E Jesus, ao não fazer isso, ele se põe como um progressista, ele se põe como uma pessoa que está saindo do conservadorismo. Outras duas redações do texto que eu gosto muito, talvez seria minha passagem bíblica favorita, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um homem judeu não poderia encontrar com uma mulher que não fosse da família dele ou fosse sua esposa. Um homem judeu não poderia encontrar com um samaritano. Então esse encontro que está lá em João 4 é Jesus acabando com todo o seu conservadorismo perante os religiosos. Ele está dando um salto, ele está quebrando aquelas leis ali. Na passagem de Jesus com a mulher adúltera, todas aquelas pessoas iam apedrejar aquela mulher, ela seria morta, que aquele era um costume rotineiro, mas Jesus ele se coloca diante dos acusadores dela, correndo o risco de ser morto ao intervir. Por quê? Porque ele não está preocupado em conservar essa lei de morte. Outro exemplo que a gente pode pensar aqui é no caso dos leprosos. A lepra naquela época não tinha cura, ou seja, o leproso ele oferecia risco a todas as pessoas. Então tinha um motivo legítimo daquela exclusão social dos leprosos. Mas Jesus novamente não se importa com os motivos, abraça aqueles leprosos, cura aqueles leprosos e dá dignidade para o ser humano. Tudo isso ele só consegue fazer porque ele não é conservador com a sua própria religião. E se você for analisar, né, a fama de Jesus, juro para você, não sou eu que estou dizendo, viu? É a Bíblia. Quando você for dar uma folheada aí, você vai achar isso lá. A fama de Jesus era de comelão, de beberrão. A fama de Jesus era daquele que sentava com as prostitutas para comer. Então perceba que dentro daquela perspectiva religiosa extremamente conservadora, você ter um rabi, né, você ter um mestre que senta com as prostitutas, que está preso, né, nas comidas, nas bebidas, no sentido de estar sempre festejando com o povo e tal, não era uma atitude absolutamente conservadora. Muito pelo contrário. Por isso que talvez a vida de Jesus fosse extremamente escandalosa. Inclusive, Jesus ele se mostra talvez muito progressista, causando um escândalo quando ele vai inaugurar a ideia do Deus Pai. Porque primeiro ele fala que ele é o filho do homem, ele fala que ele é filho de Deus, e aquilo causa um escândalo muito grande, porque ninguém nunca antes falou sobre isso. As pessoas elas eram profetas, as pessoas eram enviadas de Deus, elas tinham como uma comunhão com Deus, sacerdotes, servos de Deus, mas filhos de Deus nunca. E pior ainda, além de falar que ele era filho de Deus, ele se anuncia como o próprio Deus. Ou seja, se você for parar para pensar no conservadorismo religioso do seu tempo, Jesus ele não se alinhava com o conservadorismo. Ele dá um salto, mas esse é o maior salto, se igualar ao próprio Deus. E muito provavelmente esse tenha sido o motivo real do ponto de vista da justificação religiosa da crucificação de Jesus. A heresia de se chamar filho de Deus ou a heresia de se chamar como Deus, né? Então perceba que é impossível cravar por A mais B se Jesus era de esquerda ou de direita. Mas sabe um exercício legal que dá pra gente fazer, que vale a pena demais? É a gente pegar as ações da direita do nosso tempo, as ações da esquerda do nosso tempo e pensar onde é que Jesus estaria. Por exemplo, só por curiosidade, Gente, juro pra vocês, vou tentar aqui ser nada imparcial. Mentira, né? Vai ser imparcial sim. Aí você pega um antipresidente que diz que tinha que torturar, que tinha que matar pelo menos uns 30 mil, que no dia de um golpe de uma presidente eleita, ele chega e fala, não, vamos aqui saudar a memória do coronel Almirante Ustra, que foi um torturador e tal. Aí você pega Jesus, que foi preso, morto, torturado e morto por um governo militar,
você acha que aonde Jesus estaria na balança? Sentado com aqueles que o torturaram, que o mataram, que o crucificaram? Ou pensando em políticas que evitem a tortura? Ou pensando em políticas que proíbam, né, a tortura e a morte a partir da tortura? Então eu acho que esse exercício a gente consegue entender se as atitudes e o caráter de Jesus estarão pendendo para as ações da direita ou estarão pendendo para as ações da esquerda. Então eu acho que a gente consegue fazer esse pensamento de pensar se as atitudes estão pendendo para a direita, as atitudes penderiam para a esquerda. E fazendo esse exercício aqui de criticar os pontos da direita e da esquerda, que são talvez contrários à mensagem do Evangelho, ao que Jesus faria, quando a gente pensa nas ditaduras totalitárias de esquerda, como por exemplo o regime da Coreia do Norte, por mais que talvez eu seja uma pessoa de esquerda, eu não posso defender isso, eu não tenho que tentar justificar isso. Porque eu vejo em vários grupos de esquerda gente com aquele discurso de falando que Jesus era um revolucionário de esquerda, comparando Jesus a uma pessoa, a um libertador político. Apesar dele ter libertado politicamente o seu povo, ele não é só um libertador político, e Jesus, nos dias de hoje, criticaria todos os regimes totalitários de esquerda que privam a liberdade individual, que desumanizam as pessoas, que entram em guerras, que usam as pessoas como soldado. Tudo isso seria criticado por Jesus. Se ele vai dizer que é pela liberdade que ele nos libertou, você acha que ele está apoiando qualquer governo que te proíbe de cruzar uma fronteira? Se ele vai dizer que a propriedade privada é um acúmulo, né, desnecessário, que não existe propriedade, o que dirá de garantir uma saída de uma pessoa de um território? Então a gente tem que fazer de fato essa caminhada e entender que o compromisso de Jesus não é com a ideologia social partidária, nem econômica, então Jesus não está nem aí para a esquerda ou para a direita. Então você percebe que é impossível jogar Jesus nesse âmbito da esquerda-direita, porque Jesus não tem um compromisso ideológico, partidário, econômico do mundo. O compromisso de Jesus é com a humanidade, com a humanização. Esse compromisso de Jesus é tão grande com a humanidade que a redação bíblica, estou aqui falando os versículos da sua Bíblia, não estou falando coisa da minha cabeça. A redação bíblica vai dizer que ele, sendo Deus, esvaziou a si mesmo para se tornar o mais miserável dos seres humanos. Então perceba que o rolê de Jesus não é um projeto político de poder, talvez ele tenha dado um petelequinho ali no Império Romano, só para deixar os caras ali com um pouquinho de raiva, para denunciar o imperialismo, mas o compromisso de Jesus é com a humanidade, é como ser humano ao máximo, é como humanizar, é como trazer essa perspectiva de ser humano para mais pessoas possíveis. Então talvez a gente tenha que pensar em Jesus nisso, como uma ferramenta de humanização, como uma ferramenta, né, uma ética de fazer a sociedade pensar a partir da lógica de ser humano, a partir da lógica da dignidade desse ser humano. Ou seja, a esquerda e a direita não é um problema de Jesus, é um problema do nosso tempo, é um problema meu, é um problema seu e que nós temos que resolver. Nós nos posicionamos politicamente no espectro da esquerda e da direita porque são esses sistemas que regem a nossa contemporaneidade. E só que esse é um assunto para o próximo vídeo, onde nós vamos discutir se o cristão ele deve ser de esquerda ou se ele deve ser de direita. Simples, mas revolucionário. Acompanhe com a gente aí, você que é de direita, pode ser que tenha alguma salvação para você, hein? Acompanhe o próximo vídeo. Shalom.